Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena e hoje estamos um pouco diferente. Temos uma programação especial dedicada à Semana ENEF. Isso mesmo, não sei se você já ouviu falar, se você conhece, uma semana dedicada a trazer conteúdos, informações, conhecimentos na vertente da educação financeira. E todas essas informações de maneira gratuita. Então, já convido vocês não apenas a acompanhar aqui as informações do canal, mas acessar a agenda e observar o que está acontecendo para que você possa aproveitar melhor esta semana. Perfeito? Então, eu separei alguns conteúdos para que a gente possa trabalhar ao longo dessa semana. E hoje nós vamos dar o pontapé inicial, trazendo uma conceitualização, trazendo conhecimento, de fato, do que vem a ser educação financeira. Muitas das vezes a gente ouve falar, ou tem uma ideia, uma percepção, ou até eu nem sei, nunca ouvi falar sobre isso. Então, antes da gente sair entrando em diversos conteúdos, diversas temáticas, é importante a gente se estruturar na base e entender um pouco mais. Perfeito? Preparei um material aqui para gente, deixa eu compartilhar, para que a gente possa fazer esse movimento. Perfeito? Além disso, o que eu quero? A gente já fazer um combinado. Escreva aqui, ó, de qual região que você está falando, se é a primeira vez aqui no canal, se você já é seguidor assíduo, se ainda não é, aproveite, se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe, convide os amigos, os familiares, que aqui sempre a gente busca trazer algum conhecimento, alguma informação que possa ser útil e prático na sua vida. Perfeito? Combinado? Vamos lá, então, entender o que de fato é essa educação financeira. Este ano estamos na 9ª semana de educação financeira, então, ao longo desses 9 anos, esse conteúdo começou a ser disseminado, começou a ser trabalhado, então a gente começa a observar que a educação financeira é nova, é recente, é algo que ainda está sendo lapidado, está em desenvolvimento. Então, por isso que é importantíssimo a gente ter essa percepção para que a gente não confunda com outras teorias, com outras especialidades, e muitas vezes pelo não conhecimento ou pelo conhecimento equivocado, a gente acaba deixando de colocar em prática aquela informação, deixando de promover algumas mudanças importantes na nossa vida, perfeito? Deixa aqui também, você já sabe o que é educação financeira? Qual a sua percepção? Qual a sua visão? É algo tranquilo? É algo fácil? Como que você enxerga esse conteúdo? Para quem não me conhece, para quem está começando aqui pela primeira vez e também para quem já me conhece, deixa eu me apresentar um pouquinho mais. Desde 2013, finalzinho de 2013, eu comecei a me desenvolver nessa área de educação financeira, ainda sem saber que era uma área, um conhecimento em si. Em 2013, eu tinha acabado de fazer um intercâmbio para o Canadá. Assim que eu regressei, uma família me procurou para poder ajudá-los a como melhor lidar com o dinheiro que eles trabalhavam, eles tinham um negócio, e chegava o final do mês, cadê? Acabou. Onde foi parar o dinheiro? Então, aquilo estava incomodando aquela família. Então, como eu também tenho especialidade, né? Eu sou contadora, atuei em auditoria, atuo na controladoria atualmente. Então, eles falaram, Cíntia, meu, foi para o Canadá, conseguiu, deve saber lidar com o dinheiro, fez as coisas dela, trabalha com contabilidade, talvez ela possa me ajudar. Então, nem eles sabiam de fato o que eles precisavam e nem eu tinha ainda a percepção de como ajudar. Fizemos um trabalho, fizemos ali uma pesquisa, reestruturamos a empresa, vimos que a empresa era bacana, tranquila e tinha um
bichinho chamado família, que estava corroendo ali o negócio, só que de uma maneira que não estava perceptível. E aí a gente foi trabalhar com a família. E aí, nesse processo de trabalhar com a família, a gente colocou em prática várias ações. Quando a gente concluiu, eu falei: gostei disso. É isso que eu quero me especializar, é isso que eu quero fazer, atuar. E aí eu comecei a buscar conteúdo, saber se já existia alguma coisa parecido com aquilo que eu tinha feito. Então, fiz uma especialização no INSPE de Planejamento Financeiro Pessoal. Gostei, mas ainda falei, ainda não é isso. E aí, no final de 2014, comecei uma pós-graduação em educação financeira. Olha que interessante. E aí eu comecei a entender o que era educação financeira, entendi aquilo que eu tinha feito já de prática, sem saber que era educação financeira. Então foi algo muito bacana de encontro e acabei me aprofundando nesse movimento. Então hoje eu sou mestre em educação financeira, então tenho meu mestrado pela Florida Christian University, já com reconhecimento pelo MEC aqui no Brasil, isso é muito legal, muito importante. Eu também tenho a pós-graduação e estou fazendo doutorado nessa área. Inclusive, já deixo aqui aberto para vocês. Ah, Cíntia, eu quero me especializar nesse conhecimento, nessa temática. Então, já tenho hoje diversas oportunidades e possibilidades, desde uma graduação, de uma especialização, de um mestrado, de um doutorado, que você pode se aprofundar nesse conhecimento. Perfeito? E hoje também eu sou, como eu falei, que tem a graduação, né, o tecnólogo, que começou o ano passado, sou professora de 4 disciplinas desse tecnólogo, que a gente trabalha com os alunos nessa temática, então é o primeiro tecnólogo em educação financeira na UniOeste. Sou professora também desde 2019 na pós-graduação em educação financeira. Hoje são 5 especialidades diferentes que vocês podem conhecer, se aprofundar, que a gente já começa a ver que a educação financeira vai ampliando. E ao longo aqui do nosso bate-papo, você vai compreender e entender um pouquinho mais, perfeito? Sou também hoje profissional terapeuta financeira junto à DISOP, então faço aquilo que eu fiz lá em 2013, atendimento para as famílias, individual, coletivo, casal, para que a família possa focar naquilo que é mais importante. Também sou conselheira fiscal da ABFIN, Associação Brasileira dos Profissionais de Educação Financeira, onde a gente tem como um dos principais objetivos, que é a regulamentação da atividade do profissional da educação financeira. Então, tem esse movimento, estou conselheira desde 2015, tá? E fiz também em 2018 um livro chamado Independência Financeira, Alcance das Mãos, com outros 9 autores. Então, já deixo aqui aberto para vocês, se vocês quiserem conhecer, saber mais. Então, é legal para que a gente possa fazer esse compartilhamento e essa troca. E não deixo de ser uma eterna aprendiz. Fui jovem aprendiz e falou, opa, esse espírito aqui de aprendiz vai continuar para sempre, porque a gente sempre está em movimento, sempre está em aprendizado, e vocês vão compreender também essa relação com a educação financeira. Não tem como a gente deixar de aprender, não tem como a gente deixar de se desenvolver, porque a cada momento, a cada instante, a gente vive uma situação diferente, uma experiência diferente, e a gente tem ali muito desses movimentos. Perfeito? Compreendido? Vamos à sequência? Perfeito. Primeira ponta aqui. Vocês já devem ter escrito aqui o que é, qual a percepção de vocês. De bate-pronto, muitas das vezes, vou até me ocultar um pouquinho para deixar a imagem mais clara. A gente confunde educação financeira com finanças pessoais. E aí aqui a gente atrás, ó, educação financeira não é finanças pessoais. Ela até usa de algumas informações das finanças pessoais, mas ela não é finanças pessoais. Cíntia, como assim? E olha essa imagem, né? Ela não é, quando a gente fala número. Então, Cíntia, eu saber fazer conta é educação financeira? Não.
eu saber fazer cálculos, HP, juros compostos, isso não é educação financeira. Isso até já existia, certo? Então, isso está muito mais para matemática. Ah, eu saber usar planilha. Nossa, eu tenho que fazer a planilha, colocar todas as informações, tudo que eu ganho, tudo que eu gasto lá, fazer projeção. E agora também não é educação financeira. Tudo isso a gente diz que são ferramentas, instrumentos que nós podemos utilizar. Mas isso por si só, também não é anotação. Você tem que anotar tudo, toda bala, toda guloseima, tudo que você ganha, tudo que você gasta para a vida inteira. Também não é educação financeira. Olha que interessante a gente observar. E aí a gente pensa, tá, mas afinal, o que é educação financeira? E aí a gente chega nessa palavrinha mágica. Educação financeira é comportamento. Ou seja, qual é o meu comportamento de ganho, de gastos? Como que eu tomo as minhas decisões? Como que eu faço as minhas escolhas? Que cada decisão vai impactar no meu bolso, no hoje, no amanhã, no depois. Minhas decisões de ontem estão refletindo hoje. E até quando eu acho que eu não estou decidindo, também. Então, quando a gente fala que a educação financeira, ela é educação do comportamento financeiro. Como que eu uso as informações? Como que eu decido? Eu posso ter diversas informações aqui ao meu dispor, mas o quanto que aquilo pode ou não me afetar? O que está ali envolvido? A gente fala que a educação tem muito do emocional. Então, a gente precisa ter essa percepção, que a educação ela é comportamento. E a partir disso, vocês vão entender como que a gente pode levar esse conhecimento para muitas pessoas. E aí, olha que legal, as suas escolhas e decisões do dia a dia que impactam no seu bolso hoje, amanhã e depois. Então, a gente já começa a compreender, já traz essa desmistificação de que a educação financeira é saber fazer conta, que é trabalho, é fazer ganhando extra. Não. São caminhos, ferramentas. Perfeito? Compreendido? Então, quando eu vou comprar uma casa, é uma decisão. Quando eu vou estudar, é uma decisão. Quando eu vou ter ou não ter filhos, é uma decisão. Quando eu vou casar, é uma decisão. Separar, é uma decisão. Viver é uma decisão. E todas essas decisões, e diversas que nós tomamos ao longo da vida, têm conexão com a educação financeira. Ou seja, como eu me relaciono, como que eu faço essas decisões, elas vão me ajudar, vão me atrapalhar, vão me levar para caminhos mais saudáveis? Porque a gente sabe mentalmente, racionalmente, que eu não posso gastar mais do que ganho, certo? Ok? Eu sei fazer conta, eu aprendi, tem calculadora, eu fiz matemática, mas isso não impede da pessoa gastar mais do que ela ganha. Então, a gente começa, ao longo desse processo, a entender que a educação vai além. Ela é a base dessa estrutura. E quando a gente traz isso, a gente precisa trazer um pouco dos conceitos. Eu separei dois conceitos aqui importantes para vocês. O primeiro é o conceito que a maioria das pessoas utiliza, inclusive a própria Estratégia Nacional de Educação Financeira, né, utilizado aqui na Simone Refim, que é o conceito que é apresentado pela OCDE, que ainda o Brasil não faz parte, mas ele vai fazer parte desse movimento. E esse conceito é de 2005. E aí eu separei, destaquei algumas palavras para a gente entender
e você pensar. Já anota aí, educação financeira quer que você pense, quer que você tome decisões conscientes, hein? Não é, porque me falaram é assim, eu vou seguir. Não, então até mesmo aquilo que eu estou falando aqui, eu quero que vocês vão em busca, vão querer saber mais, aprender. Perfeito? Então, no conceito, ele fala assim, ó, o processo mediante o qual os indivíduos, então eu, você, as sociedades melhoram a sua compreensão em relação a conceitos e produtos financeiros. Ó, presta atenção aqui. De maneira que, com informação, formação e orientação, possam desenvolver valores e competências necessárias para se tornarem mais conscientes das oportunidades e riscos neles envolvidos. Então, ele entende que a educação financeira está correlacionada à consciência das oportunidades e riscos dos produtos financeiros, ok? Para que a pessoa possa fazer escolhas bem informadas. Olha essa informação aqui, saber onde procurar ajuda e adotar outras ações que melhorem o seu bem-estar. Assim, contribuir de modo mais consistente para a formação de indivíduos e sociedades responsáveis comprometidos com o futuro. Então, esse conceito é o que é chancelado Brasil afora, utilizado para conceituar o que vem a ser educação financeira. Dentro da ABFIM, dentro do que a gente trabalha na graduação, na pós, a gente se aprofunda um pouco mais, porque a gente entende que a educação financeira vai além disso, não é só isso, não é só conhecer de produtos financeiros, não é só conhecer de oportunidades e risco, ela impacta o comportamento. E a gente sente falta desse viés, desse olhar do comportamento quando a gente olha o conceito da OCDE. Então, aqui eu já estou trazendo informações para vocês pensarem, compararem. E aí, para isso, olha que interessante. Vamos olhar as fases da nossa vida. Em cada uma delas, o dinheiro está presente. Não tem como a gente negar isso. Quando a gente pensa em dinheiro, qual é o pensamento de vocês? O que vem a ser dinheiro? Em si é só uma ferramenta, é só um meio, assim como uma faca é uma ferramenta. Assim como a água é uma ferramenta, nossa, eu tenho que saber usar em excesso ou em falta. Eu tenho que saber qual é esse equilíbrio, fazer essa dosagem. E aí eu quis trazer essa questão das fases para a gente observar. Vamos fazer uma analogia da fase da nossa vida com relação a uma árvore, onde a raiz dessa árvore é a nossa base, é a nossa estrutura. E as folhas, os galhos, a ramificação do que a gente fez, os nossos frutos, o nosso legado, a nossa construção, perfeito? O que a gente vai deixar aqui nesse planeta. E aí, quando a gente olha, antes da gente chegar nesse planeta, todo mundo está aqui, a gente sabe que nascemos e um dia partiremos, perfeito? Não ficaremos para semente. E a partir dessa percepção, a gente tem que entender, tá bom, antes da gente chegar aqui, o que deixaram para gente? Contas, dinheiro, carinho, família. Então a gente começa a entender como que foi essa estrutura, essa base, essa relação, ou seja, essa parte de baixo, como que tá? Se ela não estiver bem alicerçada, será que a árvore consegue se manter em pé? Será que ela se perdura por muito mais tempo? Ou ela pode tombar antes da hora? Então, quando eu olho isso, tá bom, eu tenho aqui o meu nascimento. Precisou de dinheiro? Como que foi esse meu primeiro contato com dinheiro? Quais foram as experiências que eu tive? Eu tive acesso ao dinheiro na minha infância, eu ganhei mesada.
eu ouvia, eu acompanhava, eu participava das discussões com os meus familiares, ou era colocada de lado, ou ouvia muito os meus familiares brigando, trazendo informações que me afastavam. Quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a ganhar meu primeiro salário lá na juventude, ou mesmo na fase adulta, o que que eu fiz com o meu primeiro salário, com o meu primeiro ganho? Vocês lembram? Coloca aqui, escreve. O que que vocês fizeram com o primeiro salário, com o primeiro ganho, com o primeiro dinheiro que passou pela mão de vocês? E aí, ao longo desse tempo, durante a nossa vida adulta, passou um monte de dinheiro, não passou? Talvez eu não ter dinheiro hoje foi porque eu não recebi? Será que eu fosse olhar assim, quanto tempo eu já trabalhei? O quanto de dinheiro eu não já recebi ao longo da minha vida? E aí a gente olha que decisões eu tomei ao longo dessas escolhas para estar na situação que estou hoje, seja com mais ou menos dinheiro. Será que se eu tivesse feito alguma decisão, às vezes menor que seja, diferente, eu teria um resultado diferente hoje? Será que quando eu tomei a decisão lá do meu primeiro ganho, de gastar tudo, eu continuo fazendo essa mesma repetição? Aqui o que acontece, aquilo que a gente aprendeu lá na primeira infância, lá no nascimento, às vezes até dentro da barriga da sua mãe, pelo que você ouvia, pelo contato, você já ia captando energia, vibração, informações. E isso foi reverberando ao longo da sua vida, seja na facilidade de reter ou não dinheiro. E isso faz com que você, ao longo desse processo, foi desenvolvendo hábitos. Então, se eu sempre fiz, se eu ganhei, gastei, qual o meu hábito? Ganhar, gastar, ganhar, gastar, ganhar, gastar. É estranho eu reservar, poupar, não faz parte do meu modelo mental, não faz parte dos meus hábitos. Como a gente pode ter o oposto, a pessoa que só guarda, 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 guarda e não gasta. Ou seja, ela aprendeu. Gravem essa palavra, ela aprendeu. E há um momento que ela aprendeu, ela praticou, e ao praticar, isso virou um hábito, isso virou uma recorrência. A mesma coisa, se você dirige algum carro, moto, ou mesmo bicicleta, no primeiro momento ali caiu, tinha rodinha, no carro, olha ali o retrovisor, põe o cinto, olha, acerta ali todos os detalhes, vai com calma, vê certinho o endereço, vê o GPS e tal. Depois virou automático. Já tá ali, ó, gravado na sua memória. As decisões com dinheiro, a mesma coisa. A mesma coisa. Se ficou gravado lá atrás, quando você recebeu o seu primeiro salário, o seu ganho, que você devia gastar tudo, você recorrentemente tem que gastar tudo. E aí que a gente entra com a educação financeira. Se eu tenho um hábito, uma rotina, uma atitude, por meio da educação financeira, eu tenho a conscientização primeiro disso, e a partir da conscientização eu posso mudar. Eu posso colocar novos hábitos, novas atitudes, novas escolhas. E a partir desse movimento a gente começa a pensar, tá bom, será que eu estou preparado para a minha morte? O que eu vou deixar? Contas, dívidas, recursos? Será que eu estou preparada para viver quantos anos? 50, 60, 70, 120 anos? Eu vou ter dinheiro suficiente? Eu estou me preparando para viver com saúde, bem? Então, começa a observar nessa analogia
que a educação financeira ela perpassa em todas as nossas fases, em todos os momentos. E aqui é importante, não dá para a gente falar assim, olha, eu já sei a educação financeira, eu já aprendi, não preciso mais. Porque cada dia a gente tem novas experiências, novos contatos. É que nem alimentação. Porque eu comi hoje, tomei café, almocei, jantei. Amanhã eu posso deixar de comer? Eu posso deixar de beber só porque eu já bebi no dia anterior? O seu corpo não precisa de alimento, de água todos os dias. Eu faço decisões todos os dias. Se eu faço decisões todos os dias, eu preciso da educação financeira, porque mexe com o comportamento. E aí a gente chega aqui e entender, tá bom, então para quem que é essa tal de educação financeira? Quando a gente fala que ela é para criança, é porque ela é comportamento, ela é hábito, porque a criança está com HD limpinho. Ou seja, é mais fácil a gente ensinar um hábito que vai ser benéfico para ela ao longo da sua vida, do que o adulto que já tem hábitos enraizados. Então, é mais fácil eu construir ou eu derrubar para fazer de novo. Então, por isso que a gente pode e deve começar a ensinar educação financeira para as crianças. A partir dos 2 anos de idade, a gente já tem material, produtos, estruturas, programas voltados para isso. Porque ela vê, ela observa, ela quer. Então, a gente sabe, sim, não precisa saber fazer conta. Não precisa estar alfabetizado. A educação financeira também é para o jovem. Ela é para o adulto. Ela é para o jovem há mais tempo, como a gente chama, né? A gente não fala idoso na educação financeira, velho, nada disso. Jovem há menos tempo e jovem há mais tempo, só isso. Mas Cíntia já está aposentado, já parou de trabalhar. E quem disse que deixou de consumir? Quem disse que deixou de ter vontades, desejos? Percebe? Não existe fim. Ah, a educação financeira também é para quem está endividado, inadimplente. Sim, ele precisa saber usar, entender, fazer quais escolhas e decisões fez com que ele chegasse nessa situação hoje. E essa situação pode ser revertida. Ah, pode ser também para o investidor, mas ele já sabe, já investe, já ganha dinheiro no mercado de ações, com rendas fixas. Mas se ele não souber cuidar, ele precisa manter. Porque senão, do mesmo jeito que ele se tornou investidor, ele pode deixar de. E aí a gente entende que a educação financeira é para todo mundo. Todos, da criança ao jovem há mais tempo, do inadimplente ao investidor, das pessoas alfabetizadas, não alfabetizadas, das pessoas que moram em países subdesenvolvidos a países desenvolvidos, ou seja, a partir do momento que eu tenha que tomar decisões, que eu tenha que consumir, que eu tenha que ganhar, que fazer troca, eu tenho que ter educação financeira. Então, isso faz parte dessa nossa sociedade. E aí, para que a gente possa melhor consolidar essa percepção, essa visão, eu trago o conceito da ABFIM. Por quê? Olha que interessante. Ele traz que a educação financeira é uma ciência humana. Olha que legal, anotem aí, gente. Humana. Ela não é uma ciência exata. Tá vendo que ela não é conta, ela não é cálculo, planilha? Por isso que não dá para a gente julgar aquele que gasta mais do que ganha, porque não está ali, às vezes, na consciência. A pessoa, às vezes, nem tem noção que ela faz isso.
Conheci muitas pessoas nessa situação, já atendi clientes. E aí a gente pensa, são pessoas que não são alfabetizadas. Pelo contrário, eu já atendi médicos, advogados, presidentes de empresa que precisavam do conhecimento da educação financeira para suas vidas. Já atendi músico, já atendi corretores de imóveis, professores, gente que trabalha no financeiro, aí fala, nossa, trabalhando no financeiro, deve entender tudo. É comportamento, são escolhas. Não é porque eu faço para a empresa, eu faço na minha vida. Porque tem emoção. Então, quando a gente fala que essa ciência humana, por isso que não dá para a gente falar, aprendi, acabou. O ser humano está em constante desenvolvimento. E a educação financeira, qual a sua busca principal? Autonomia. Porque a gente tem autonomia ali desde a infância. Só que conforme o que eu for decidindo, A ou B, eu posso perder essa autonomia. Então, eu tenho que manter ela. E eu preciso ter uma forma de ensinar, de aprender, ou seja, ela é fundamentada por uma metodologia baseada no comportamento. Eu não posso falar, olha, João, você que está aqui, você tem que fazer A, B, C, D. Olha, Pedro, você também tem que fazer A, B, C, D. Não, são realidades diferentes, vidas diferentes, comportamentos diferentes, necessidades diferentes. E tudo isso com o objetivo de construir o quê? Um modelo mental que promova a sustentabilidade. Crie hábitos, lembra dos hábitos saudáveis, porque existem hábitos que são prejudiciais. E proporcione o equilíbrio entre o ser, o fazer, o ter e o manter. Não adianta, gente, só ter. Não adianta só fazer, eu tenho que manter. Lembra do investidor? Com escolhas, conscientes para a realização de sonhos e necessidades. Ou seja, o que você quer? Por que você trabalha? Para que você ganha dinheiro? Não é só para pagar conta. Faz sentido? É isso que você veio fazer no planeta Terra? Só pagar conta? Não. Então a gente precisa acordar, dar esse chacoalhão, para que a gente possa aproveitar de fato melhor isso. E vocês, o que estão entendendo? Estão gostando? Estão aprendendo? Estão abrindo um pouquinho a percepção, o leque de informações? Ótimo. Então vamos lá. Preparei aqui para a gente amanhã, para a gente continuar se aprofundando nesse tal comportamento. A gente vai falar um pouquinho de finanças comportamentais. O que é, como funciona, para que serve, como que a gente conecta a educação financeira com finanças comportamentais, perfeito? Então amanhã não perca. Deixa eu só deixar de compartilhar aqui para a gente, para o nosso finalmente. Então, a ideia aqui hoje era fazer esse bate-papo com vocês, para a gente inaugurar essa Semana ENEF, dar esse pontapé inicial, trazer essa percepção, essa conceituação de educação financeira, que ela faz parte da nossa vida a todo momento, são as nossas decisões, as nossas escolhas, nosso comportamento financeiro, que vai impactar e afetar diretamente o nosso bolso, a nossa qualidade de vida. Que vocês, espero de coração, tenham gostado. Deixe aqui nos comentários se vocês gostaram, qual foi a percepção de vocês. Curta o vídeo, compartilhe e espero vocês amanhã. Combinado? Perfeito? Se quiserem, já vai deixando aqui as dúvidas, perguntas, questionamentos que a gente pode falar um pouquinho mais também amanhã, tá bom? Beijo para vocês, boa semana, aproveitem tudo que está aí à disposição de vocês e até mais. Tchau, tchau!